por que algumas pessoas que estão muito doentes costumam melhorar antes de morrer? Você conhece algum caso em que a pessoa estava muito doente e de repente melhorou e conversou com as pessoas e logo após faleceu subitamente? Bom, casos como esse é bem mais comum do que parece, e há até estudos sobre isso que comprovam a existência desse fenômeno e buscam uma explicação para esse mistério. Muitas pessoas que trabalham em hospitais ou asilos já relataram uma história em que a pessoa estava muito doente e de repente apresentou uma melhora pouco antes de morrer. Não é fácil para os familiares e amigos, pois com a melhora repentina vem a esperança de que logo o ente querido terá alta do hospital e retornará para casa, mas de repente vem a notícia do falecimento da pessoa. Esse fenômeno é inexplicável até hoje para a ciência, e há termos de diferentes idiomas para ele. Por exemplo, ele é chamado de melhora da morte, lucidez terminal, ou último adeus, a iluminação antes da morte, que era usado na era vitoriana no Reino Unido, e o último raio de sol, de origem chinesa. Mas por que alguns pacientes de doenças crônicas apresentam uma melhora súbita antes de morrer? Essa dúvida existe pelo menos desde Hipócrates, o médico grego considerado o pai da medicina. Para o biólogo alemão Michael Naum, que cunhou o termo lucidez terminal, há diversas hipóteses que tentam explicar o fenômeno, mas nenhuma delas foi comprovada até agora. Uma das hipóteses é que seria uma espécie de reação química do corpo, que funcionaria como um instinto de sobrevivência. Mas há também diversos obstáculos, inclusive éticos, para testar essas hipóteses, como, por exemplo, realizar exames evasivos em pacientes graves. Para Michael, estudos são muito relevantes, pois podem, em tese, abrir portas para entendermos os mecanismos em torno da memória, para além do sistema nervoso. Por exemplo, se as memórias não forem armazenadas apenas no cérebro, isso certamente aumentaria nossa compreensão do processamento da memória e da mente humana, porque isso não poderia ser reduzido a um mero subproduto de neurônios ativados. A maioria dos estudos e relatos sobre esse tema se concentra em pacientes com doenças neurodegenerativas, mas há registros de casos em pessoas que apresentavam tumores, abscessos no cérebro, meningite, doenças pulmonares em estado avançado, coma ou acidente vascular cerebral, por exemplo. Essa melhora súbita nem sempre ocorre às vésperas da morte. E esse fenômeno foi observado em pacientes vítimas da crise sanitária. E o relato mais conhecido foi do humorista Paulo Gustavo, que faleceu no dia 4 de maio de 2021, mas dias antes ele apresentou uma melhora súbita e chegou a interagir com a equipe médica, mas repentinamente o quadro se agravou e ele faleceu. A morte dele causou espanto e fez muitas pessoas citarem que a melhora do quadro, quando ele foi extubado do tratamento e chegou a interagir com a equipe médica e com o marido, isso teria sido um momento para ele se despedir da vida. Existem outros relatos semelhantes a esse, em que a vítima seria estubada, mas que veio a falecer poucas horas depois de apresentar essa melhora. A lucidez terminal pode representar para a pessoa que está partindo um último esforço para poder se despedir ou se reconciliar espiritualmente com suas crenças,
para que assim possa partir em paz. Você conhece algum caso de alguma pessoa que passou pela lucidez terminal? Qual que é a sua opinião sobre essa repentina melhora no quadro de saúde que acontece pouco antes da morte? Deixe aqui nos comentários. Por enquanto é só. Obrigado por assistir até aqui e se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo.